Parte 1. 5 perguntas básicas sobre a vontade de Deus. No capítulo número 1, a gente vai responder a primeira pergunta. Deus realmente tem um plano para a minha vida? Deus não nos vê como tantas vezes nós nos vemos. Há sempre 1 milhão de desculpas para não podermos ser usados por Deus. Mas Deus vê mais em nós do que nós vemos em nós mesmos. E os nossos obstáculos, fracassos e imperfeições não o intimidam. Deus não nos vê como as outras pessoas nos veem. Quando começamos a romper com os velhos padrões e mentalidades que nos mantiveram acuados, rejeitando a condição atual e buscando terrenos mais elevados, os nossos maiores opositores são os amigos mais chegados, os membros da nossa igreja e até os nossos próprios parentes. O inimigo sabe como usar os que nos são mais próximos para nos trazer desânimo. Eles dizem: quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que nós? Você é simplesmente um de nós. Volte para o teu lugar. Imagine um aquário para caranguejos. Não tem tampa. Porque se um caranguejo tentar subir para sair, os outros seguram e o puxam de volta. Conheço muitos cristãos caranguejos. Não gostamos de ver alguém ter êxito onde nós fracassamos. A inveja e os ciúmes em geral fazem dos filhos de Deus competidores e rivais. Palavras ofensivas e pejorativas ferem irmãos e irmãs e podem puxá-los para baixo, impedindo-os de realizar o seu potencial. A pena das pessoas é um sentimento que você consegue de graça, mas o ciúme precisa ser merecido. O próprio Jesus foi entregue pelo seu próprio povo para ser crucificado, porque eles o invejaram. Veja isso em Mateus 27:18. Quantas vezes nos sentimos desanimados por causa do que alguém pensou ou disse a nosso respeito? Felizmente, é que Deus não nos vê como as outras pessoas nos veem. Deus, o mestre nas artes. Deus viu algo em Gideão que ninguém mais viu, inclusive o próprio Gideão. Quando entender o que Deus vê quando Ele olha para você, isso vai transformar a tua vida. Antes que uma obra-prima seja feita, ela existe na mente do seu Criador. Antes que um pincel atinja a tela, antes que um cinzel toque a pedra, antes que a argila seja colocada na roda do oleiro, antes que o artista tenha qualquer coisa de palpável para exibir, antes de tudo ele tem um sonho. Na mente do artista, ele já vê o que irá criar antes que exista no mundo físico. Nosso Deus é o mestre das artes. Considere a maravilha insondável da criação, que até no seu estado caído nos dá um vislumbre passageiro do gênio do seu Criador, que na sua mente eterna viu cada detalhe, até a mínima partícula, enquanto ainda não havia nada. O arquiteto do universo trouxe os mundos à existência por meio da palavra, mas ele formou Adão com suas próprias mãos e soprou nele com o sopro da sua própria boca. Deus coroou a sua criação como uma obra-prima, que se distingue por ser feita à mão pelo grande Criador. Deus continua a moldar a humanidade com suas próprias mãos. O Salmo 139:13 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Antes que ele começasse a formá-lo no ventre de tua mãe, ele disse: vou transformar este menino em um homem valente, ou vou fazer desta garotinha uma poderosa profeta para a sua geração. A vontade de Deus para a tua vida está além do que você poderia pedir ou pensar. A óbvia evidência de um propósito. A Bíblia nos diz que Deus nos projetou com um propósito em mente. Salmo 139:14 diz que fomos formados por modo assombrosamente maravilhoso. Seu corpo é uma espantosa obra de engenharia, um projeto incrivelmente complexo. Seu corpo emprega a ajuda de mais de 200 músculos apenas para dar um único passo. Sabia disso? O olho humano é um projeto tão elegante
e complexo que os cientistas ainda não entendem totalmente como ele funciona. Ele se move em média 100.000 vezes distintas em um único dia. Executa o seu próprio trabalho de manutenção enquanto dormimos. Possui mira automática, foco e ajuste de abertura. Fornece cor, imagens estereoscópicas em 3D e pode funcionar desde quase a escuridão total até a luz brilhante automaticamente. Pode discernir mais de 16 milhões de tonalidades de cor, inclusive 700 matizes de cinza. Sua pele pode conter, em um único centímetro quadrado, 3 células sensoriais, 12 sensores de qualidade, 200 sensores de dor, 700 glândulas sudoríparas, 914 milímetros de vasos sanguíneos, 3 milhões de células e 3,5 metros de nervos, que enviam mensagens ao nosso cérebro na velocidade de até 321 km por hora. Seu cérebro pesa apenas cerca de 1,3 kg, mas contém 12 bilhões de células, cada uma das quais está ligada a 10.000 outras células cerebrais, fazendo 120 trilhões de conexões. Gera mais impulsos elétricos em um único dia do que todos os telefones do mundo juntos, porém, usa menos energia que uma luz de geladeira. Nenhuma pessoa criada é um acidente, uma casualidade da natureza, o fruto de má sorte da união de um homem e uma mulher, ou o resultado de milhões de anos de infortúnios desgovernados. Deus disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Veja em Jeremias 1,5. João Batista foi cheio do Espírito Santo e chamado para ser o precursor de Jesus, antes mesmo de nascer. Veja em Lucas 1,15. Isaías 46,10 diz que Deus declara, desde o princípio, o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Romanos 4,17 diz que Deus vivifica os mortos e chama à tua existência as coisas que não existem. O Salmo 139, 15 e 16 diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa, como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento, todos os estágios da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Alguém certa vez me disse: não acredito em Deus. Eu disse: que pena, porque Deus acredita em você. Em Gideão, Deus pode ver beleza onde todos os outros só viam defeitos. Você pode ter sido considerado inútil por todos os demais. Pode pensar que a sua vida é imperfeita demais para um dia ser algo belo. Mas o nosso Deus é um artista supremo. Ele vê um anjo na pedra da sua vida e Ele quer libertá-lo. Não importa aonde você vá ou o que você faça, toda vez que Deus olha para você, Ele vê dentro de você o potencial que Ele colocou ali dentro. E Ele está sempre falando a esse potencial, assim como Ele chamou Lázaro para fora do túmulo. Deus quer tirar a sua vida do ferro velho, do diabo, e transformá-la em uma obra-prima, em um troféu da sua maravilhosa graça e misericórdia. A boa vontade de Deus. Mesmo depois que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, Gideão demorou a acreditar. Muitas pessoas lutam contra sentimentos de inferioridade. Podem ter sofrido abuso ou rejeição. Como resultado, tem uma baixa autoestima e pouco valor próprio. Quando Gideão olhava no espelho, tudo o que ele podia ver eram desvantagens e imperfeições. Mas o Senhor sabia exatamente o que Gideão precisava ouvir. Ele disse as palavras que foram direto ao coração da inadequação de Gideão: certamente eu estou contigo. Veja isso em Juízes 6,16. Essas eram as palavras que Gideão precisava ouvir. E essas também são as palavras que você precisa ouvir no fundo do seu espírito ao iniciar esta jornada de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Jesus sabia que você precisaria ouvi-las, e é por isso que ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Veja em Hebreus 13:5. Novamente em Mateus 28:20,
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Romanos 8, 31, 32 diz: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é por você e não contra você. Precisa de provas? Paulo aponta para a cruz como a prova definitiva de boa vontade de Deus para conosco. Você se sente um fracasso? O passado o assombra e define você. Você tem dificuldade em crer que Deus está do seu lado e que Ele tem em mente o melhor para a tua vida? É hora de você ter uma revelação da bondade de Deus. Ele não está procurando por pessoas perfeitas e Ele não fica intimidado com o teu passado. Ele deseja pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja isso em Isaías 6,13. Em Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando entendermos esta realidade, ela se tornará parte da estrutura de quem somos. Então, começaremos a ver cada circunstância, tanto positiva quanto negativa, como uma situação que Deus pode colocar em operação para o nosso bem e para o avanço dos seus propósitos. Salvação, expiação, perdão, justificação, regeneração, redenção, reconciliação. Transformar cinzas em beleza não é um benefício extra da experiência cristã. É o cerne do Evangelho e é a vontade de Deus para você. Jeremias 29:11 diz: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para a tua vida? A resposta é um retumbante sim. E é ainda melhor que isto. Deus não apenas tem um plano, mas Ele também tem um bom plano que é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Veja isso em Efésios 3:20. Com esta confiança, podemos começar nossa jornada, sabendo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1:6.